Desde criança e antes dos meus 16 anos, eu nunca tinha tido a experiência de entrar numa piscina. Então, quando você não tem essa experiência, você fica fantasiando quando vê, fica até sonhando. E era isso que acontecia. E até os 7 anos de idade, eu não andava. Minhas pernas eram cruzadas e dobradas ao mesmo tempo. Então, a natação apareceu na minha vida como fisioterapia, como reabilitação, como qualidade de vida. Eu sou o Clodoaldo Silva, essa é Anita Silva e Patrícia Silva. E esse aqui é o Theo Silva, também faz parte da família. Não tem... O meu nascimento foi paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto. Eu tenho 3 irmãs e um irmão. Meu pai separou-se da minha mãe, eu tenho apenas 2 anos de idade. E se eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, que é a minha mãe. Ele tem 5 cirurgias em cima dele. Ele tem a cirurgia no olho esquerdo, que ele tem um chabiz muito forte. Tem 4 cirurgias nas pernas. As primeiras cirurgias dele foram 2 de uma só vez. Quando ele se internava, eu também ficava internada com ele. Os dias que ele passasse no hospital, eu passava com ele. O esporte sempre foi e é muito importante de ser praticado por diferentes grupos populacionais, incluindo a pessoa portadora de necessidade especial ou algum grau de deficiência. E é sempre importante frisar que quando se estimula a prática esportiva, você além de curar as deficiências, você tem toda a agregação do esporte junto como um fator gerador de qualidade de vida. Eu acho que esse conceito de esporte sendo um gerador de qualidade de vida é extremamente importante e às vezes a pessoa com deficiência só conhece isso através de um tratamento. Eu acho que mesmo aquelas pessoas que já não estão mais em tratamento deveriam cada vez mais se estimular em praticar alguma atividade física para evitar que toda aquela parte ruim que veio junto com a sua deficiência possa se manifestar ao longo do tempo. Em 96 comecei como tratamento fisioterapêutico para melhorar minha qualidade de vida e ali foi amor à primeira vista. Descobri a natação e depois vieram as várias competições, as várias medalhas, né? Mas o que me deixa muito mais feliz é que eu não consegui conquistas só dentro da água. Depois de Atenas 2004, a sociedade brasileira começou a ver as pessoas com deficiência não como coitadinhas, não como incapazes, mas pessoas capazes, pessoas que podem contribuir para a sociedade. E eu fico muito feliz de hoje poder estar sendo um desses ídolos dessa sociedade. Quando eu comecei a nadar, eu sabia que naquele mesmo lugar que eu nadava, à tarde treinava a equipe de paratletas do Rio Grande do Norte, que já tinham participado de várias Paralimpíadas. Eu tentava fazer de tudo para me mostrar, para que eles pudessem me ver, e surgiu o convite. Eu acordava às 4 horas da manhã, às 4h30 já estava pegando o primeiro ônibus para poder chegar no local de treinamento. Naquela época, os ônibus não tinham nenhuma adaptação, então eu consigo me levantar um pouco e como eu sou muito forte, eu pegava a cadeira, subia os degraus e colocava a cadeira dentro do ônibus. Tudo que a gente ia fazer era com ele do lado, a gente ia passear, todo mundo junto, todos os irmãos, levava ele. A gente não fazia nada sem ele. O que ele mais gostava? Brincar. Ele adorava brincar, o dia todo. De tudo. Era de bola, era de esconde-esconde, era de tudo. E como que ele fazia para brincar? Se ele corria, era se arrachando. Se brincar, ele brincava, a maior parte do tempo dele era sentado. A maioria do tempo dele era sentadinho. A gente via que os pezinhos dele feria, o joelho dele feria, então aquilo ali era muito dolorido a gente ver. Ele andava assim de 4, sabe? Ele andava mais assim, às vezes ele botava o joelho no chão, às vezes ele arrastava os dedos, assim, os pés. Eu não aguentava com minhas irmãs mais velhas levar ele no cangote, né? Que eu me desequilibrava, né? Aí eu levava ele assim, ele se segurando, eu puxando ele, alguém ajudando. Aí quando tava só eu e ele, eu caía com ele quando tava chovendo. Escorregava eu e ele, se arranhava eu, se arranhava ele.
Vixe, aí machucava, né? Ele botava gesso nas duas pernas, ele ficava mais de mês acamado, fazia xixi no copinho, a gente tinha que dar comida a ele na boca, vixe, e fazia calor, né? Quando os pontos estavam coçando, inflamando. Vixe, ele sofria demais, o bichinho. Ele já começou a andar sozinho. Aí depois que ele estava estudando no colégio, aí ele conseguiu a bengala e como ele começou a andar melhor. Mas ele andava caindo. Morou no Natal, acho que um menino xingou ele, aí a gente foi e brigou com o menino, mas faz muito tempo. Mas que foi? Chamou ele de aleijadinho, ele não gostava de chamar ele de aleijadinho, não. Aí ele arengou com o menino. E você fez o quê? Eu também, a gente só arengou assim por boca, né? Discutiu, pronto. Aí eu botei ele pra dentro, aí mas ele passou um bom tempo sem falar com o menino, porque eu me chamou ele de aleijadinho. E ele ia pro colégio, ia caindo, chegava todo sujo. Mas ele ia pro colégio, ele fazia questão de ir pro colégio. Ele chorava no dia que minha mãe dizia que ele não ia pro colégio, porque ele estava, às vezes ele tinha uma diarreazinha, que ele tinha problema no intestino. Aí ele não ia, aí ele ficava aperreando. Hoje eu falo até para meus filhos, vocês reclamam de tudo. Naquele tempo seu tio fazia todo sufoco, toda dificuldade, ele ia para o colégio, ele não reclamava de nada, ele não chorava por nada. A não ser se ele estivesse muito doente, ele passava um sufoco mesmo daquele para ele se aperrear. E se Clodoaldo não tivesse sido um campeão nas piscinas, mas de qualquer maneira, quando um deficiente consegue sobreviver com todas as suas dificuldades, ele já é um campeão na vida. Foi a fase pior da gente, foi a fase que a gente morou no Pajuçara. A gente passou necessidade mesmo, sabe? Tem dia que só tinha comida porque a gente comia no colégio. O pessoal do colégio quem dava, né? Porque senão a gente não tinha o que comer. Aí teve um dia que o meu irmão deu dinheiro para comprar o pão, só dava, eu me lembro com você, só dava para comprar um pão, eu perdi o dinheiro, eu chorei tanto. Eu vim da minha... Perdi dinheiro, era uma prata. Acredito, eu vim do mercadinho até o colégio, ele já estava no colégio. Aí eu digo, Clodoaldo, eu perdi o dinheiro de comprar o pão, chorei tanto. Aí ele chorou também, o bichinho. Aí eu fui lá, voltei, aí falei com a moça da mercearia, ela foi e me deu um pão. E foi o pão que ele tomou café de manhã. Que a gente era maior e não tinha a deficiência que ele tinha, a gente esperava, né? Pela hora do lanche, pela hora que desse para arrumar o almoço, mas já ele, tudo que a gente pegava era mais para ele, porque sabia que ele tinha deficiência, né? Tinha que ter aquela hora de comer, tinha que ter mais do que a gente. Clodoágua, além de arrebentar nas piscinas, não foge do asfalto. Devagar e sempre, velocidade só na piscina, porque lá a única regra é nadar o mais rápido possível. Hoje o treino do Clodoaldo é num Nissan Livina, que foi adaptado para as necessidades dele. Olha só o tamanho da minha mão, eu calço 45, ainda tem uma cadeira de rodas que consegue comportar ela no porta-malas, consigo abrir a porta muito mais fácil. O vão de entrada, o ângulo de abertura das portas e a altura do veículo em relação ao chão facilitam o acesso. Tá vendo essa alavanca? É onde o Clodoaldo aciona o freio. E logo atrás do volante fica o acelerador eletrônico. Funciona da seguinte forma, tanto do lado esquerdo quanto direito, ele acelera, aqui você freia, né? Mas existem várias e várias adaptações para pessoas com deficiência. Cadeira giratória que facilita a entrada e saída. E uma haste no volante para o caso de faltar força nos braços e nos ombros. Seja qual for a necessidade, é bom ter orientação. O Clodoaldo contou com o auxílio de um programa para quem precisa de carro adaptado. A montadora agiliza documentos e orienta sobre as adaptações. E é bom lembrar, o carro tem isenção de impostos. Você pode chegar em um teatro, pode chegar em um cinema. Isso facilita, isso mostra que as pessoas com deficiência podem sair de casa, podem mostrar sua cara e com isso eleva a sua autoestima tanto para o esporte quanto para fora dele. Na minha infância e adolescência, eu com essa deficiência, eu sempre queria
me integrar com outras crianças para fazer parte de um time de futebol. E muitos acham que minha primeira medalha foi na natação, mas na realidade minha primeira medalha foi no futebol. No ano de 1994, num torneio interclasses lá em Natal, nós saímos em 6º lugar e eu consegui a medalha de honra ao mérito. Na realidade só tinham 6 times jogando, né? Então saímos em último lugar, mas essa medalha é a medalha que eu guardo com muito mais alegria e foi uma das minhas primeiras e abriu portas para inúmeras medalhas. Ele dizia, eu vou ser goleiro do Brasil. De que nada, Boiola, tu não vai ser goleiro não. Agora brincando com ele, né? Mas eu também não imaginava que ele conseguisse ser alguma coisa do Brasil, né? Em 2004, depois das Paralimpíadas de Atenas, e eu falei até anteriormente que meu diagnóstico clínico é paralisia cerebral, e muitos confundem essa patologia com deficiência mental. Até tem uma história bem engraçada, não vou contar o nome do apresentador, senão me complico. Mais uma vez eu estava conversando com ele, e na realidade nós não estávamos conversando porque ele fala e responde ao mesmo tempo. Quando ele estava em seu monólogo, ele chegou para mim, falou: vejam só, com todo o problema da paralisia cerebral, tem dicção perfeita, se expressa corretamente, esse garoto sabe o que fala. Eu fiquei imaginando, poxa, será que ele está achando que minha paralisia cerebral tem alguma coisa a ver com deficiência mental? Tentei explicar as duas patologias, mas não sei se ele entendeu. E eu acho que a minha grande missão realmente é mostrar para a sociedade brasileira que toda e qualquer deficiência nós somos capazes de contribuir para a sociedade. E nós não buscamos piedade nem peninha. Buscamos sim muitas oportunidades que depois daí a gente sabe o que quer. Talvez as pessoas não tenham noção do que é o Clodoaldo Silva. O que ele representa. Ele leva uma gama. Ele leva uma gama de atletas que não sei se ele tem essa noção. Ele precisou quebrar tudo, mas quebrou tudo mesmo, assim, na Paralimpíada, para as pessoas começarem a ver o desporto paralímpico num outro nível. Ou seja, santo de casa não faz milagre, sabe? Então, aquelas coisas, tipo, precisou vir um reconhecimento de lá de fora para dentro, para as coisas começarem a mudar dentro do próprio país. Quando que outra pessoa fez o que o Clodoaldo fez? Não fez. Talvez Ayrton Senna fazer o que ele faz, de destruir, aonde chegar, as pessoas falar, esse já era. Os caras de alto nível competir contra o Clodoaldo, já entra não sabendo o que vai acontecer. E falando um momento inesquecível, já ganhei muitas medalhas, já ganhei muitas premiações, mas um momento inesquecível da minha carreira foi em Atenas 2004, e nessa Paralimpíada eu ganhei 6 medalhas de ouro e 1 de prata, 5 medalhas individuais de ouro. E a minha 6ª medalha, ela foi a mais importante. Foi a que eu mais me emocionei, foi a que eu mais chorei e eu nem sabia o que eu falava naquele momento. Por quê? Porque até então foi no revezamento. Além de mim, eu tinha mais 3 companheiros nadando, não éramos favoritos para a medalha de ouro. E naquele momento eu tinha 5 medalhas de ouro, já sabia qual era o sabor, mas eles não sabiam. E nadamos a prova e conseguimos ganhar. E ao ver eles 3 emocionados, chorando, felizes... Você entrou também. Eu também, claro, né? E não conseguia falar, não conseguia me expressar, e é muito bom ganhar medalhas individuais, é muito bom bater recordes mundiais, mas é muito melhor ganhar com a equipe, é muito melhor a gente poder propiciar alegria para o próximo. Hoje eu trabalho com academia de natação, palestra motivacional, uma metodologia de trabalho que visa também o aprendizado na natação. E eu tive uma oportunidade numa das academias de treinar junto com o Clodoaldo. Levei pau, obviamente, eu já estava meio fora de forma, já estava aposentado e ele estava em plena atividade, mas eu fui querer corrigir o cara, né? Falou, ó, sua braçada está escapando.
Aí ele falou o seguinte, experimenta nadar sem as suas pernas, que você vai ver se está escapando ou não. Falou, continua assim, negão, toca o pau. Aí continuou, e deu certo, tá dando certo. E o que mais me orgulha hoje, e o que mais me recompensa, e eu acho que essa é a minha maior medalha conquistada, é que pessoas, principalmente crianças sem nenhum tipo de deficiência, chegam para mim e falam: Clodoaldo, quando eu crescer eu quero ser igual a você.